Bom dia, amigos e amigas. Bom dia, senhores e senhoras. Eu sou o Daniel Nonato e obrigado a você pela presença, pela sua paciência, pela sua audiência. Hoje nós estamos iniciando de forma oficial na Igreja Católica o pontificado de Leão XIV. A gente vai comentar um pouquinho, lembrando de toda a questão dos leões na nossa igreja. Tivemos pelo menos aí 14 papas leões, inclusive o atual, contando com o atual. São 13, mas nós destacamos aqui entre nós, né, Leão XIII, porque o Leão XIII é aquele que traz para nós uma resposta para a realidade do tempo que ele estava passando, período da reforma, da Revolução Industrial. A gente sabe, e com muita certeza, que nós vivemos hoje revoluções por minutos, como diria lá que a banda da década de 80, né, RPM, e a gente sabe da realidade que nós vivemos. E a gente, quando fala dos papas leões, a gente destaca pelo menos 7 deles, incluindo o atual, Prevost. A gente destaca o primeiro Papa Leão, que representa para nós, vamos dizer assim, o grande Magno, porque ele vai vir, né, de encontro aos conflitos, às guerras, e ainda tem pela sua frente o combate a uma heresia do monofisismo, onde se dizia que Jesus era apenas homem, e queriam trabalhar um Jesus plenamente, no sentido de não ser o Cristo, o Filho de Deus vivo. Também, a gente, quando fala do Papa Leão, a gente vê aí também as comparações com Francisco. A gente tem que entender que cada Papa tem a sua personalidade, tem o seu caráter e, sobretudo, a gente tem que ter essa consciência que a gente vive essa dualidade. E a gente, quando fala do segundo Leão, Leão II, que esse buscou a unidade e clareza doutrinal da Igreja, trabalhando claramente para que a Igreja possa caminhar, enfrentando também heresias no seu contexto, sem esquecer o Leão XII, que resistiu às mudanças, assim, passando pelo 14, pelo 4, né, que reconstruiu a esperança no tempo de insegurança da Igreja, e o Leão X, que passou pelo período da Revolução, ou melhor, da Reforma Protestante, sendo ele responsável por excomungar Martinho Lutero. Ou seja, nós temos aí um antagonismo, né? O Papa Leão X excomungou um agostiniano, que foi o Martinho Lutero, e atualmente Papa Leão XIV é um agostiniano. Leão XII, né, resiste às mudanças turbulentas no século XIX. Ele, logo depois você tem o Leão XIII. Esse sim, que de acordo com as fontes, inspirou para que acontecesse, né, a eleição de Leão XIV, para esse nome. Mas a gente nunca esquece que Leão XIV, ou Papa Leão, vamos dizer assim, ele passa pela influência cultural também do Frei Leão. Frei Leão, que foi um dos, vamos dizer assim, amigos de São Francisco de Assis. Ou seja, não tem como a gente não passar a olhar para esse ponto de vista também. Ou seja, a gente, quando vai inaugurar o pontificado de Leão, a gente entra aí já lembrando também que é um domingo assim muito forte, logo após o domingo do Bom Pastor. A eleição dele acontece uma semana que antecede, né, o domingo do Bom Pastor, mas também ele vai tomar início do seu ministério na semana em que nós começamos a nos despedir do período pascal, mas que traz um texto riquíssimo. A liturgia de hoje, né, primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 21b ao 27. O Salmo é o 144, com o refrão: louvarei para sempre o vosso nome, Senhor, meu Deus e meu Rei. E a segunda leitura é a leitura do Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 ao 5a. E o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 31 ao 33a e versículo 34 ao 35. A gente vê claramente durante a semana que passou, nós lemos João 10, João 13, João 14, João 16,
nós passamos a semana toda lendo texto do discurso da última ceia de Jesus no Evangelho de São João. E hoje não vai ser diferente. Só que sendo domingo, o autor sagrado e a liturgia da igreja quis trazer para nós a ordem principal de Jesus, que é o amor ao próximo. A gente olha claramente nessa liturgia riquíssima do dia de hoje que Jesus ele não vem trazer para nós uma nova receita para amar. Jesus ele apenas revela em sua essência mais a pura verdade e exigência que o Pai nos faz. E ele revela para nós que o amor que sempre habitou o coração de Deus é um amor completo, que se doa sem esperar nada em troca, que tem o poder de mudar as vidas, chamando esse momento de momento do mandamento novo, que de novo não tem nada, pois é um mandamento mais do que eterno que Deus nos dá. Chamamos a nos amar mutuamente. Deus nos ama de forma tão profunda, sem fins misteriosos, como diz lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Eu vos amei com um amor eterno. Neste quinto domingo, nós queremos enfatizar isso, ainda mais com o início do pontificado de Leão XIV. É esse amor que nos guia nessa profunda meditação sobre esse mandamento. Jesus, estando com os seus amigos na última ceia, ele traz para nós esse testamento. Esse é o grande testamento de Jesus. Um Jesus que se entrega na sua inteira responsabilidade de trazer o amor para nós. Por isso, na sua jornada, ele fala: amemo-nos uns aos outros como eu vos amei. É o versículo 34 do capítulo 13. A novidade aqui não está simplesmente na palavra amor. Afinal, a gente já conhece esse mandamento, já falamos isso durante essa semana aí para vocês, seja aqui no YouTube, seja lá no WhatsApp, seja no Facebook, lá em Levítico 19, versículo 18. Ele só apenas trouxe para nós essa radicalidade, que esse amor, ele ultrapassa a barreira da lógica da humanidade, às vezes mergulhada em guerras. E o amarás o próximo a ti mesmo é um amor radical, que às vezes é complicado. Jesus ele traz isso, inaugurando essa lógica, quando ele perdoa aqueles que o maltratam. Lucas 23, versículo 34. Ele traz de forma radical ainda, quando ele serve sem ser, vamos dizer assim, reconhecido. Aqui em João 13, 12 ao 15, no lava-pés. E esse amor se defende de forma mais natural de Deus, quando a identidade daqueles que seguem, como Paulo escreve aos Coríntios, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, que depois vai ser cantado por Renato Russo, também por outros artistas aí em nossas mídias populares. O amor pulsante e visível, que é o selo inconfundível de quem ama a Cristo, de quem está na igreja. E o Evangelho de hoje, ele traz para nós, para que nós possamos desvendar-nos as muitas faces do amor que transforma a tradição cristã em diálogo de cultura e fé. E nos apresenta, aqui podemos dizer, em várias formas. O amor eros que tanta gente condena. E o Papa Bento XVI vem dizer que o amor eros que ergue-se em êxtase para o divino, leva-nos além de nós mesmos. Em Deus et Caritas, número 5. E Papa Bento XVI traz isso falando do matrimônio. O amor eros é essencial na doação mútua e fiel a espelhado amor de Deus Criador. Encontramos também a referência do amor filho, ou amorfilia, o amor de amizade, a confiança que constrói o amor fraterno. E a gente vê isso claramente em Atos dos Apóstolos 4, 32 ao 35, quando nós sabemos que entre os membros da comunidade não havia necessitados. Entre nós rezamos o Pai Nosso, pedimos que dá-nos o pão de cada dia, e nós não sabemos se o nosso próximo tem o pão de cada dia. E também o amor ágape, o amor cristão incondicional, que entrega por completo e gratuitamente, e esse amor que se derrama sobre nós, que merece
nós devemos contemplar o Jesus nos amou até o fim. João capítulo 13, versículo 1. E acolhendo, ainda assim, lá entre os seus membros, né, o seu grupo, tinha lá Judas, e ele, hora nenhuma, ele planejou nada contra Judas. Esse amor de Jesus é um amor que ultrapassa a lógica dos homens, a lógica da natureza humana. A gente sabe disso quando Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. E esse amor revela o próprio coração de Deus, como diz João, né, lá na sua primeira carta, quando ele diz: Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. E toda essa forma genuína de amar brota dessa fonte divina. Um Jesus, um Deus que se faz humano para nos erguer, para nos levar. Jesus nos deixa um critério claro. Nisto, todos reconhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ele encerra seu evangelho de hoje. O distinto amor cristão não se limita apenas a doutrinas e ritos ou normas morais. Não cantou esse canto litúrgico, vai para o inferno. O padre falou isso, pronto, o padre manda. E também o moralismo hipócrita, às vezes, que nós carregamos em nossa natureza. Mas o amor cristão, o amor vivido em todas as dimensões, seja no elo, seja no filia, seja na fraternidade que nos une, o ágape que estoa, o amor divino que nos envolve. A Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, reforça o nosso chamado à missão transformadora. Portanto, Paulo fala bem claramente isso, né? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, versículo 1. E Mateus nos lembra que nós somos a luz do mundo, lá em Mateus 5,14. E a gente vê também uma luz que nos deve iluminar, um amor que anda pelas sombras da realidade. Anda, na contramão da natureza deste mundo. Por isso que a gente vai recordar claramente Papa Francisco que nos lembra, né, a carta de São Paulo, quando ele fala: ainda que eu tenha toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada sou. E Papa Francisco, se inspirando em Santo Agostinho, fala: a medida de amor é o amor. Não podemos nos separar. Fé e compromisso com a justiça e com os pobres. A urgência desse amor, como prova de nossa fé, é uma urgência que não é para ontem, é para agora. Como primeiros passos do Papa Leão XIV, que assume a missão da igreja num dia bem forte, com este evangelho de pano de fundo. A igreja católica, a igreja evangélica, nós como cristãos, somos chamados a sair do nosso modo compassivo e assumir de forma consciente a condição de apenas pregar o amor. E esse amor, ele sai como uma igreja servidora, corajosa, de cuidar das feridas humanas diante de uma realidade tão grave. Por isso, o amor cristão não é apenas uma ligação espiritual com Jesus, com a Trindade. É um amor que ele transborda na realidade do mundo. É um compromisso com a realidade. Como diz lá o Concílio Vaticano II, ele nos lembra que o ser humano só se realiza plenamente pelo sincero dom de si mesmo. Gaudium et Spes, número 24. Amar como Jesus, como diz Padre Zezinho, amar como Jesus amou, é tornar-se mais humano, ao mesmo tempo mais semelhante a Deus, vivendo uma ética do cuidado, da partilha e da inclusão. Assim como Jesus enviou seus apóstolos, dizendo: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio, lá em João capítulo 20, versículo 21, nesse período pascal já lemos esse texto, somos convocados a levar esse amor que transforma a nossa vida, a nossa realidade. Por isso, o pastor batista Martin Luther King, um dos grandes profetas do amor em meio à injustiça, nos ensinou: o amor é a força mais durável do mundo. É a chave que abre as portas no sentido último da vida. Esse amor transforma o mundo ao dizer não ao ódio e à violência,
manifestando em atos generosos de perdão, justiça e solidariedade. Nós, como Igreja Católica, como Igreja Cristã, somos chamados a olhar essa expressão de amor, como Paulo ecoa para nós, purificando para nós, em nossas igrejas, em nossas comunidades, o tal do clericarismo, que é uma deturpação do ministério, como diz Papa Francisco. É uma ferida que mata a alma da igreja, que transforma pastores em chefe e fiéis em súdito, em bispos em empresários, em padres em gerentes, em diáconos a líderes de grupo. O amor vivido clama por uma igreja sinodal, onde todos têm o seu papel, onde caminhamos juntos, leigos e clérigos, em uma responsabilidade, ouvindo atentamente a voz dos pobres, dos excluídos, dos jovens, das mulheres, dos povos originários, da comunidade LGBTI, APN+, quase não sai, né? Muita letra junto. Como lembra também o documento de Aparecida, a renovação missionária da igreja não é possível sem a participação ativa de nós leigos. Por isso o padre, o bispo, os líderes consagrados devem ter essa consciência que o amor dele não é mais amor do que o amor do leigo pela igreja. Na palavra que nós devemos levar, na palavra de Paulo hoje, Paulo fala claramente: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Uma expressão da humildade e do serviço e do amor genuíno e gratuito que exige cada um no seu ministério. Esse chamado ao amor se torna ainda mais urgente em tempos onde temos essa polarização, nesse discurso de ódio que manipula a fé. É grave quando a religião é usada para justificar a exclusão, o racismo, a xenofobia, o autoritarismo, a idolatria do Deus mercado. E ainda, a gente pode dizer que o evangelho jamais pode ser usado para legitimar a opressão. Aquela famosa frase, Deus acima de tudo, tirando Deus do contexto histórico da vida humana, tirando Deus do momento que nós estamos vivendo, deixando Deus como um mero espectador da realidade humana. E São João Paulo II, para a gente encerrar já, nos alerta: uma fé que não se torna cultura é uma fé plenamente acolhida, não inteiramente pensada, não fielmente vivida. Um discurso lá de 1982. A fidelidade ao mandamento do amor nos impulsiona a postura profética. Uma postura que nos leva a denunciar a injustiça, a defender os direitos humanos e praticar de forma direta a solidariedade de quem é cristão. O documento de Puebla, ele aponta claramente, é um documento do CELAM, da Igreja da América Latina: a opção pelos pobres é uma exigência do amor de Cristo e não é uma ideologia. Que hoje tudo é ideologia. Para o Papa Francisco, a caridade é a força motriz da política, porque sem amor a política se torna opressiva. Bom, Jesus também nos alerta: em verdade digo que sempre o que fizeste a um desses meus irmãos, como um dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Amar também, de forma coerente, na prática, é servir aqueles que sofrem. Por isso esse mandamento novo, ele passa pela ética do coração novo e pulsante, daqueles que buscam servir o Cristo, não pela chance de poder, mas para a lógica, ou melhor, para ir na contramão dos tempos de hoje. O mundo clama por amor autêntico. Aí diz Santo Agostinho: o amor não é amado. Aí canta Santo Agostinho: tarde te amei. Hoje, mais do que nunca, somos chamados a levar o mandamento novo de Jesus. E eu recordo sempre da história de São João Evangelista, quando manda seus discípulos anunciarem: amai uns aos outros assim como vos amei. Os discípulos falam: já anunciamos isso ontem. Então continue anunciando.
pois ainda não aprenderam. Jesus nos deixa um legado de esperança e compromisso que não podemos esquecer e nem deixar de lado. Agora nós, na Igreja Católica, para quem é católico, sob a liderança do Papa Leão XIV, devemos continuar nossa prece pelo Papa, por que não? Devemos continuar também acreditando e sermos de fato um sinal vivo do amor de Cristo, profetizando um mundo onde o amor triunfa sobre a violência, a exclusão e a indiferença, onde o amor vence, e que cada um de nós, eu e você, nos abracemos e abracemos essa missão com o coração aberto e mãos estendidas, pois no amor que encontramos a força capaz de transformar o mundo. Como o próprio Jesus disse, nisto todos reconhecerão e todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, como diz João capítulo 13, versículo 35 do Evangelho de hoje, e que esse amor seja a nossa marca, nossa esperança, nossa missão, hoje e sempre. E eu paro por aqui, peço a você que deixe seu like, nos ajude a continuar produzindo, compartilhe esse vídeo se você ficou até aqui, que possamos ser fiéis ao amor de Deus, não por nós mesmos, mas porque Ele nos amou primeiro. Eu sou Daniel Nonato.